Nós podemos dizer que normalização é um conjunto de regras e procedimentos que tem por objetivo a organização de um projeto de banco de dados, principalmente para reduzir a redundância dos dados nesse banco de dados, mas também para aumentar a sua integridade dos dados e também o próprio desempenho final no processamento desse banco de dados. Mas eu vou fazer um destaque especial aqui na nossa aula, pessoal, principalmente a redundância. Por que eu faço esse destaque especial para o termo redundância? Porque as provas de concurso, quando falam sobre os objetivos da normalização, no enunciado da questão, eles adoram colocar que o grande objetivo da normalização é reduzir a redundância dos dados naquele banco de dados. Professor, como assim reduzir a redundância? Reduzir que dados repetidos precisem constar, por exemplo, nas tabelas dos bancos de dados. Então é isso que nós temos que pensar, reduzir a redundância. Agora, claro que além disso tem outros objetivos, mas principalmente reduzir a redundância dos dados, certo? Bem, observa comigo aqui. A normalização, ela no seu procedimento vai verificar ou deve verificar as colunas, que são os atributos, de uma determinada entidade, as relações entre entidades tabelas. Então a normalização, vou repetir, deve verificar as colunas, atributos, de uma entidade, de uma tabela, lembrando que entidade é uma tabela, e as relações entre essas tabelas, entre essas entidades. Então tem que verificar as colunas daquela tabela, e verificando as colunas daquela tabela, que são os atributos da entidade, tem que verificar o relacionamento entre estas colunas. Agora, vamos lá. Com o relacionamento, com essa ideia do relacionamento, o objetivo deve evitar o que chamamos de anomalias, observadas tanto no processo de inclusão, de exclusão ou de alteração de registros. Então, por que se faz isso? Para evitar algum tipo de anomalia, de anormalidade no processo de inclusão de dados, de exclusão desses dados ou ainda de alteração dos registros. Bem, agora nós vamos também pegar uma questão da SES Gran Rio falando sobre esse assunto. Observa o que diz. Uma questão anterior da própria SES Gran Rio no termo normalização que eles colocaram no edital. Um dos objetivos da normalização de dados é, letra A, minimizar a redundância dos dados. Letra B, melhorar o desempenho de consultas que envolve grandes volumes de dados. Letra C, preparar um banco de dados para ser usado em aplicações ou LEP. Letra D, permitir a restauração de um banco de dados em caso de falha. Letra E, permitir que programas de aplicação acessem os dados independentemente da organização física dos mesmos. Pessoal, dentre todos esses, qual é o grande objetivo da normalização de dados? Sem dúvida nenhuma, minimizar a redundância de dados. Porque eu bem disse aqui que as provas de concurso gostam muito de trazer como um dos principais objetivos da normalização de dados, justamente minimizar a redundância dos dados. Agora, por que não a letra B, que dizia melhorar o desempenho de consultas que envolve grande volume de dados? Porque, na verdade, a normalização não quer melhorar o desempenho em si da consulta, e sim acaba melhorando o desempenho no processamento daqueles dados, ok? Na inclusão, na exclusão, no processamento disso. Letra C, preparar um banco de dados para ser usado em aplicações ou LEP. Aplicações ou LEP são aqueles tipos de aplicação que servem para analisar um grande volume de dados de forma online. Letra D, permitir a restauração de um banco de dados em caso de falha. Não, a normalização não serve para restaurar um banco de dados no caso de uma falha. Isso não é regra, isso não é da normalização. E muito menos, como disse a letra E, permitir que programas de aplicações acessem os dados independentemente da organização física dos mesmos também não é objetivo da normalização. O objetivo é sim minimizar a redundância dos dados em um sistema de banco de dados.